chamado, não seria porventura as nossas obrigações ou aquilo que estamos presos? Por isso que, se fosse dar um tema a esta mensagem, eu não sou de pregar sermão temático, mas eu daria um tema a qual seria: Deus não chama a desocupados. Por que esta palavra desocupados? O que seria ocupado? Quando você bate na porta do banheiro e tem alguém dentro, aí ela diz assim: está ocupado. Ou ele diz: tem gente, ou seja, não tem espaço. Muitas pessoas ainda não cumpriram, ou ainda não aceitaram, ou ainda não descobriram que possuem um chamado, por conta que estão ocupados. A palavra ocupado remete não haver espaço. E nesta noite, melhor dizendo, eu gostaria de ministrar a vocês alguns exemplos de pessoas que aparentavam estar ocupadas. Antes de tudo, uma demonstração do que seria o chamado. A Bíblia descreve que havia um homem por nome de Abraão. Abraão estava na terra de Ur, os caldeus, ou Abraão estava também em Padã Arã. Ele sai de uma terra para outra, mas em algum desse momento Deus diz a Abraão: Abraão, sai da tua terra, do meio da tua parentela, e vai para uma terra a qual eu te mostrarei, e farei de ti uma grande nação. Abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. O chamado de Deus para a vida de Abraão naquele momento é: saia da tua terra e do meio da tua parentela. Observe que uma característica do chamado é que ele nem sempre acrescenta, às vezes ele tira. Um exemplo do que está acontecendo agora aqui na vida de Abraão é que Deus está tirando de Abraão aquele lazer familiar, está tirando de Abraão aquele conforto de estar perto do pai, perto da mãe, está na sua zona de conforto. E Deus está pedindo a Abraão que se retire. E se retire para algo concreto? Não, ele está dizendo algo inconcreto, porque eu estou te pedindo que saia para uma terra a qual eu ainda vou te mostrar. Só que Abraão, ele nos dá o exemplo daquilo que deveríamos fazer quando Deus nos chama. Porque Deus está o chamando, não explica para onde ele vai, tampouco o que ele haveria de fazer, o que ele haveria de passar, mas ele diz o que faria caso ele cumprisse e aceitasse aquele chamado. Se você aceitar o chamado a qual eu tenho para você, eu vou te abençoar e vou fazer de ti uma grande nação. Se tiver de entender uma coisa, entenda isso nessa noite: Deus te chamou. Talvez ele ainda não te revelou qual o processo, para que ele te chamou. Talvez ele ainda não te revelou o que você haverá de passar, tampouco aonde ele haverá de te levar. Só que ele também está te dizendo uma coisa: se você aceitar o chamado a qual eu estou te propondo, pode ter certeza, eu vou te abençoar, eu vou te prosperar, eu vou cuidar de você. Sabe por que tem muita gente que não entende como algumas pessoas, por exemplo, deixam tudo e aceitam ser missionário? A pessoa vai ser missionário na África, em locais de guerra, em locais onde não há paz e vão ser perseguidos, e perguntam: por que essas pessoas deixam o conforto familiar e aceitam ir para um chamado missionário? É porque elas entendem que o Deus que chama é o Deus que cuida, é o Deus que guarda, é o Deus que provê, é o Deus que protege, é o Deus que abençoa, e é o Deus que é galardo, é o Deus que dá o galardão, é galardoador. Aleluia. O chamado, ele acrescenta muitas das vezes a necessidade de tomarmos uma decisão difícil. Abraão, ele aceita o chamado. Nós temos um exemplo, por exemplo, de Eliseu. Eliseu, a Bíblia diz que ele estava arando a terra com 12 juntas de boi. Ele ia na 12ª junta. E a Bíblia diz que Elias se aproxima de Eliseu e joga a capa por cima de Eliseu. O símbolo ou o gesto que Elias faz é convidando Eliseu, ou em outras palavras, ele estava fazendo a Eliseu um chamado. Eliseu automaticamente entende que ele está sendo chamado para seguir Elias. Só que imagina, pastor Claudson, um homem
que está arando com 12 juntas de bois é equivalente a um cara que estava com 12 tratores trabalhando na roça. Ou seja, Eliseu era um homem bem sucedido. Ele era um homem que, na proposta de alguém que estava trabalhando com agricultura, com certeza ele era aquilo que chamamos de um grande produtor. Afinal, são 12 tratores, em outras palavras, trabalhando com 12 implementos que são arados, preparando as terras, e ele ia pilotando uma junta de boi, e alguém está convidando, ei, abandona tudo isso e aceita o chamado. O texto bíblico diz, e é isso que eu acho mais bonito, que não é de maneira que Eliseu para pensar, não é automático. Ele vai, se despede dos pais, e aí ele faz algo que para mim é mais simbólico, é como se ele estivesse dizendo, para atrás eu não volto mais. Ele sacrifica os bois, com o aparelho que os bois estavam trabalhando, ele prepara e cozinha os bois, serve a todo mundo, se despede e vai embora. Deixa eu te dizer uma coisa, Deus, Ele quando nos chama, Ele nos chama entendendo que por muitas das vezes é necessário dizermos não a algumas coisas. Jovem, mulher, homem, sabe qual é a nossa inocência? É achar que é necessário termos disponibilidade de tempo. É na hora que der, é no momento que der. Quando eu terminar, quando eu finalizar, quando eu concluir minha faculdade, quando eu terminar a casa que eu estou construindo, quando eu tirar férias, ou quando eu aposentar, eu vou realizar algo para Deus. Só que Deus, Ele está dizendo para cada um de nós, quando eu te chamo, eu sei também das tuas atribuições. Só que melhor do que servir a homens é servir a Deus. Só que melhor do que receber salário é receber galardão. Melhor do que receber tempos de serviço é entender que no dia qual nós chegarmos no céu, Ele terá para nós coisas grandes e tremendas. Eu não estou dizendo que você precisa abandonar tudo, nem tampouco estou dizendo que você precisa deixar tudo para trás. Eu não estou dizendo que você não precisa sonhar com faculdade, que você não precisa sonhar em ser empresário. Eu não estou dizendo que você não precisa sonhar em construir uma família, mas você também precisa entender e sonhar em seguir os passos que Deus tem para você. Talvez Deus te chamou para